Um instantinho, meu amigo. Eu gosto da tecnologia, mas não do papel. Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos desta manhã de domingo, lendo a página Evangelização, Desafio de Urgência. É da obra Terapêutica de Emergência, por Amélia Rodrigues. O homem será o que da sua infância se faça. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado e este assume a posição de homem traumatizado, violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto infeliz. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. A tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor. Com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. A infância é o período em que melhor se aprende, enquanto na adolescência se apreende. Na idade adulta, mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o ancião apenas repreende. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo, no mundo inteiro, sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados, que são os bem-aventurados. Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Amélia Rodrigues. Desculpe a dificuldade, mas o celular fica se movimentando. Senhores, convido a todos que fechem os olhos para que a gente possa olhar para dentro de si mesmo e, nesse instante, buscar o que já colhemos de melhor dentro de nós, que já aprendemos, como nos trouxe a lição. E que nós possamos, a partir daí, oferecer a espiritualidade amiga que nos assiste nessa hora. Esse melhor, para que eles realizem o trabalho que lhes cabe, orientando-nos e orientando a humanidade, e nós sejamos contribuintes, colaboradores nessa tarefa edificante no nosso planeta, que tanto necessita dos nossos bons sentimentos, dos nossos bons pensamentos, do nosso olhar vigoroso e positivista. Envolve-nos, Senhor Jesus, nessa manhã, em muita sabedoria, para aprendermos a lição que vai nos chegar através do nosso irmão, que vem falar da evangelização, que nós precisamos semear. Envolve a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Que nós possamos ficar atentos, abrir os ouvidos de ouvir, para assimilar todo esse conhecimento que chegará até nós, nesse trabalho desse nosso irmão. E assim, Senhor Jesus, somos gratos por nos ajudar a chegar a esta casa por mais uma vez, para realizarmos mais essa tarefa edificante em nossas vidas. Que assim seja. O nosso irmão Júlio Antônio, é irmão lá da nossa casa, muito conhecida de nós, a BBM, e aceitou o convite desse movimento da CERJ,
que é sobre alerta e evangelização. E o tema desse ano, muito interessante, é a arte de apresentar Jesus. Né? Estava conversando com ele, um tema bem convidativo. Ok? Com a palavra, o Júlio Antônio. Bom dia a todas, bom dia a todos. Com muita alegria, com o coração bem quentinho que eu chego aqui no Vinha de Luz pela primeira vez, mas ouço falar dele desde a fundação, porque fui frequentador e trabalhador da Congregação Espírita Cristã durante alguns anos, então tive contato com boa parte de alguns frequentadores, trabalhadores aqui da casa. Venho representando a BBM, trago um abraço fraterno da nossa instituição, também do 28º SEU, que aqui estou representando diante da atividade esta. Dentro do que está sendo proposto, o alerta à evangelização é um chamado. É um chamado, não um chamado à atenção, mas um chamado à reflexão. Porque quando nós paramos para pensar na evangelização, imediatamente nós pensamos nas crianças, nos jovens, e eu lembro muito de um artigo que eu li numa revista, se eu não me engano, a Revista Internacional do Espiritismo, de anos atrás, em que o expositor mineiro José Passini, ele colocou o termo evangelização até na reunião de desobsessão, porque ele fala que reunião não é de desobsessão, é de evangelização de espíritos. Então a gente fica, dentro desse contexto, tentado a somente falar das crianças, somente falar dos jovens, mas a nossa proposta hoje é apresentar um pouquinho desse trabalho, dessa dinâmica, da dimensão desse trabalho, principalmente pautado dentro da normativa, da campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, de apoio à infância e à juventude, principalmente por parte da evangelização. Contextualizando um pouquinho, dentro do espiritismo, dentro do movimento, a gente acaba tendo, como diriam os antigos, que jogar nas 11, né? Então, por exemplo, recém-chegado da Comerge, estou dentro do alerta evangelização. O que é a Comerge? Comerge é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que ocorre dentro do Carnaval, em que somos 22 polos, e nós estávamos ligados ao polo 6, que tem como nome Cesareia, localizado esse ano no bairro de Paciência. Como que funciona a Comerge? A Comerge, ela atua junto com o encontro da família espírita, de evangelização da família espírita, que é o ENEF, que é feito fora dos polos de Comerge, espalhados por algumas casas que trabalham durante o Carnaval, sejam com reuniões públicas, com dinâmicas, mas todos em torno de um único... Melhor. Que é o quê? É atuar junto às falanges socorristas, junto aos pontos de apoio de um período que, para a gente, muitas das vezes é um período de descanso, mas que a gente sabe que é um período de assédio bem forte da espiritualidade que ainda não conhece Jesus ou não o aceita como um ponto de apoio. Contextualizando dentro da literatura espírita, a Comerge, ela se faz presente no livro Nas Fronteiras da Loucura, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Não existe o nome Comerge na obra, mas nos momentos que vão se passando na obra, que tem como pano de fundo uma jovem que é acometida de vários distúrbios, é internada numa casa para tratamento da chamada loucura, e no desenrolar da história vão se falando dos pontos, dos postos de socorro, em torno do posto central, que seria mais ou menos nas mediações do Campo de Santana. O que significa? Esses pontos, esse trabalho, ele é coordenado através da evangelização. Então, na Comerge, esse ano nós estivemos com os pequenos companheiros, porque eu tenho uma pequena companheira de 8 anos em casa, então a gente atuou junto,
mas a gente já trabalhou desde a comissão de estudos, coordenação do polo, até evangelizando os jovens. E na Comerge são jovens, crianças, adultos reunidos geralmente numa escola e que nós passamos os 4 dias de carnaval. Como? Estudo, dinâmica, arte, seja teatral, visual, seja música. Nós passamos uma grande evangelização de 4 dias. E nesse ponto aí, o que significa? Dentro das diretrizes, a Comerge é digamos assim, um experimento do que seria o mundo de regeneração. Nós ali estamos, basicamente, na grande maioria do tempo, sem acesso às notícias, o celular constante, que hoje é um problema que assola principalmente nossa infância e nossa juventude. Nós estamos ali estudando sobre Jesus, estudando sobre Kardec, estudando a doutrina, tendo como base essa convivência, e aí vira uma grande evangelização. E aí, falando da evangelização, eu tenho uma cola aqui, meu celular está aqui, mas não estou vendo nada demais não, é a cola. O que acontece? A evangelização espírita, ela é considerada toda ação validada, toda ação voltada ao estudo, à prática e à difusão da doutrina espírita junto à criança e o jovem. E aí a gente começa a pensar, a evangelização espírita, será que ela é uma parte destacada? Eu vou montar planejamento da minha casa espírita, eu vou colocar estudo domingo de manhã, estudo à noite, estudo durante a semana, ESG. A evangelização, bota aqui que cabe aqui. Dentro dessa campanha, nós vemos que a evangelização ela é um trabalho constante e extremamente necessário, não só para o movimento, mas para a própria casa espírita. Por quê? Até brincando, conversando com a minha esposa sobre o trabalho, é como se fosse uma equipe de futebol. Se você não cuida daquele jovem que está começando a jogar agora, fatalmente ele vai sair do time. Fatalmente ele vai deixar você na mão, fatalmente ele não vai seguir com as expectativas que você tem. E a evangelização espírita, ela não fala somente com aquela criança, ela fala com o espírito que está ali vivenciando uma nova etapa, uma nova chance de melhoria, de evolução, de desenvolvimento das suas potencialidades. E, infelizmente, esse movimento aqui é justamente para a gente lembrar que nós temos que educar o espírito através da sensibilidade, da criatividade e do exemplo vivo. E qual é a nossa proposta? São 4 esferas. Primeiro, da esfera da criança, da infância. Segundo, a esfera da juventude, os jovens. Terceiro, a esfera do evangelizador. E quarto, a esfera da instituição e da família. Porque também muitos de nós acreditamos que a evangelização meio que possa vir a ser tomar conta de criança enquanto eu estou na reunião pública. Ou aquele momento que do tipo, eu tenho que mandar meu filho para lá, porque eu sou trabalhador, se ele não estiver lá, vai ter problema para mim. Não. A evangelização ela é um projeto. E não é um projeto do Júlio, não é um projeto do Daniel, é um projeto divino. A espiritualidade mostra que nós temos uma chance de ouro de desenvolver as potencialidades. Seguindo para a minha cola, o próprio Guilherme Ribeiro, numa mensagem recebida durante o CIP do Espírito Santo, primeiro encontro de evangelizadores, através do médium Júlio César Grande Ribeiro, um fragmento dessa mensagem é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seus mais valiosos programas de assistência educativa ao homem. E esse homem aqui não é o homem, gênero masculino, é a humanidade. Porque quando nós paramos para pensar na evangelização espírita como uma porta para que a gente tenha um aprendizado, que a gente tenha a noção da vivência espiritual, a gente não está falando com o filho do Júlio, com a filha do Daniel ou com a filha de qualquer um de nós. Nós estamos falando com aquele espírito que se encontra na minha casa, e aí entra todo o problema, digamos assim, conceitual, porque a gente acha que é só a escolinha. Não, vai lá, tem o lanche. Não. Por mais que não pareça, a criança, o jovem,
ela está tendo contato com aquele semeador da parábola, que vai semeando uma semente aqui, colocando uma semente ali, e muitos dos solos daqueles corações não se encontram próprios ainda. E o trabalho da evangelização é começar a preparar esses solos, porque o semeador não vai cansar de sair a semear. Só que os solos, eles são gradativos. Quando a gente pega, por exemplo, essa parábola, pelo menos para a compreensão, eu sempre levo para esse lado. São solos de etapas nossas. A gente vai desenvolvendo, a gente vai cuidando. É como se eu comprasse uma casa, vou fazer o jardim e não me atentasse. Aqui tem muita pedra. Coloquei, não nasceu? Opa, agora eu vou melhorar aqui. Não, mas está com pouca luz, tem muito espinho, tem muita planta. E esse solo são os nossos corações. O solo infantil, o solo juvenil, ainda está mais maleável. Então é o momento da gente começar a cultivar melhores, digamos assim, hábitos, trazer novos pontos. E dentro dessa situação, nós temos que, dentro da evangelização, nós temos que promover e estimular a integração da criança e do jovem, não só com eles, mas também com a família, com a sociedade, com a casa espírita, enfim, com o todo. Nós, também sou professor, atuo na educação básica municipal, manhã, tarde e noite. Então eu pego desde o 6º ano até os 80 anos da educação de jovens e adultos. E a gente vê exatamente o que? São muitos rótulos, são muitos julgamentos, são muitas crianças que não sabem que são crianças. São muitos jovens que tiveram que chegar à vida adulta pela necessidade da vida e que eles não conseguem se entender. E esse é o papel da evangelização espírita. A gente começa a demonstrar que, apesar de sermos um espírito imortal, de estarmos numa caminhada já longa e com uma perspectiva de melhoria, de evolução, a gente faz parte de um projeto muito maior. A gente faz parte de uma família muito maior. Então, a evangelização espírita, por exemplo, ela vai trazer entendimento em forma de dinâmica, em forma de uma aulinha, em forma de uma música, sobre problemas que eu possa vir a ter na minha família, por exemplo. Sobre problemas que eu possa vir a ter no entorno da minha casa. Então, a gente vai começar a ver que a evangelização espírita, ela não é só uma evangelização infanto-juvenil, é uma evangelização do espírito. Então, quanto mais cedo a gente começa esse tipo de trabalho, digamos assim, menos trabalho a gente vai ter depois. Porque, como a gente falou anteriormente, a evangelização dos espíritos na mesa mediúnica, no trabalho de socorro aos sofredores, ela começa apresentando Jesus. Ela começa trazendo a ideia de uma justiça divina, que ela não pune, que ela não cobra, que ela não aponta, ela acolhe. Ela faz você refletir e te dá as ferramentas para você melhorar. No tocante à evangelização espírita, além disso tudo, a gente tem, digamos assim, o dever de contextualizar esse espírito na atualidade. Por quê? Porque, vamos dizer, eu sou um jovem e eu chego a casa sem conhecer praticamente a doutrina espírita. Então, na minha concepção, provavelmente eu esteja muito ligado à matéria, provavelmente eu esteja muito ligado ao tempo, não posso perder tempo, não posso parar de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo porque meu pai mandou, lá no colégio eu tenho que fazer aquilo outro. E aí ele esquece que ele é um ser criado para ser feliz. Criado simples e ignorante, mas cercado de amparo, cercado de amor, com a finalidade de evoluir. E não é uma evolução individual, uma evolução coletiva. Ela é coletivizada. A evangelização espírita, ela traz essa semente. Ela traz uma ideia de pertencimento. Quando eu sou jovem e venho somente para a reunião pública, não é da minha natureza, naquela etapa da vida, ficar sentado numa cadeira ouvindo alguém falar. Se eu trago uma criança, então, é mais agitação ainda. E aí o que acontece? Nas
nos eventos, nos encontros de evangelização infantil e juvenil, ali eles podem ser eles. Ali é uma situação mais dinâmica, ali é uma situação de pertencimento. Vão ter os que jogam o mesmo jogo online, vão ter os que frequentam a mesma casa, vão ter os que estudam no mesmo colégio, vão ter os que passam pelas mesmas situações, seja na família ou em qualquer outra esfera. Enfim, eles vão se ver parte. Eles não vão se ver alguém que vai atrapalhar uma dinâmica. Eles não vão se ver alguém que sempre está errado. Eles vão se ver, mas se ele faz, eu também posso fazer. Ali dentro tem uma possibilidade de eu começar a falar de mim. Não vai ser uma terapia coletiva, mas vai ser um encontro. E ali começa a se preparar para o jovem, para a criança, perceber que ele faz parte de uma família, que ele faz parte de uma sociedade, que ele faz parte de um planejamento divino em que ele foi criado não para sofrer, ele foi criado para atuar junto a quem precisa evoluir, assim como ele. Então é muito bom quando a gente fala de evangelização, porque a gente pode fazer propaganda do que existe e muitas das vezes a gente não tem tanto contato. Por exemplo, fomos à Comerge agora, minha esposa, meus filhos e eu. Nós já, antes de nascerem, de reencarnarem as crianças, nós já estávamos na Comerge há mais de 15 anos. Demos uma pausa, por questão de logística e afins, e retornamos. Nós fomos, dentro de 22, 23 anos, os primeiros participantes da Comerge ligados à BBM. Então a gente vê o tamanho do trabalho, que já foi citado em obras de décadas, trabalho gigantesco que é feito, e casas espíritas ainda não têm representatividade dentro desse evento. Então toda casa tem que mandar alguém? Não, não é uma obrigação, mas é um momento tipo de despertar. A gente parece que não, mas você acaba virando referência. Do tipo, se o Júlio foi, a família dele foi, outro pode ir. Igual eu estou aqui, eu posso estar falando da evangelização. A casa já tem o trabalho de evangelização, mas infelizmente muitas das casas ainda não tem. Ou tem de forma, não vamos dizer errada, mas de forma com alguns equívocos. Não existe evangelização sem se falar de Jesus. Não existe evangelização sem se falar da vida futura. Não existe evangelização sem se falar da criação divina, do direito que nós temos de usufruir, mas também o dever de trabalharmos junto a essa cocriação. Então, são situações que cabem na evangelização. E, infelizmente, muitas das vezes, mas hoje só veio um jovem, hoje só veio 2 crianças. A gente não pode esquecer que nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Eu posso estar vendo um jovem somente ali, mas fatalmente acompanhando ele no salão pode ter bastante gente. Então, a evangelização espírita, ela não é uma evangelização para quem está aqui. Ela é uma evangelização para quem está aqui e eu não consigo ver. Ela é uma evangelização para aquele jovem difícil que, com o passar dos anos, aquela sementinha está lá dentro. Eu não posso julgá-lo impossível. Difícil já é errado. É um jovem que ainda não se encontrou. Como também eu não posso culpar o jovem por uma atitude, porque a gente esquece que ele tem uma vivência. Ele já traz predileções. E aí entra a questão da esfera infantil, da esfera da criança. A criança é um espírito imortal, herdeiro de si, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de suas múltiplas existências, bem como de necessidade em fase de superação. Reencarnado em condições e contextos necessários ao seu autoaprimoramento, o espírito inicia nova jornada de aprendizado, confiante no investimento e nas orientações que lhe apontam um roteiro seguro e lhe fortaleçam os passos pela senda do bem. E aí vem para o nosso lado. Os pais. Aquela frase antiga, quando come do pirão, vai fazer aquilo que eu faço, né? Hoje não cabe mais dessa forma. Não existe uma negociação nem uma imposição. É o conhecimento. Então, quando a gente fala dos pais,
Eu posso ser um frequentador assíduo da casa. Eu posso ser um trabalhador maravilhoso da casa, mas se eu não for um pai, uma mãe, que atue dentro de digamos assim, uma empatia, de eu me colocar numa dificuldade de um filho ou de uma filha, que eu não posso julgar, está sofrendo. É um espírito que está voltando, e logo no início ele está vendo toda a percepção espiritual. A criança, ela começa a ter um contato maior com a atualidade, digamos assim, materializada, digamos assim, melhor, depois dos 7 anos. Até os 7 anos, são os amigos imaginários, são aquelas conversas que você olha e quem não está preparado tem medo. É quando você percebe que a criança está mudando meio que de comportamento, está ficando muito agitada, porque ela se reconhece no meio de duas realidades. Ela tem um contato ainda com o plano espiritual, muito forte, e ela tem o contato com o que você está ensinando ali. E aí vem a importância de pais e mães conscientes do seu papel. Não adianta simplesmente eu trazer e deixar aqui na evangelização toda semana. Eu tenho que me evangelizar também. E aí o pai e a mãe, eles têm, por exemplo, na questão 383, na questão 385 do Livro dos Espíritos, eles falam exatamente disso. A infância, o barro ainda está mole. E o pai é o primeiro modelador, a mãe é o primeiro modelador. Mas eu não vou chegar na minha casa e falar assim, senta que nós vamos fazer hoje uma aulinha sobre o bom samaritano. Não. Eu vou ter que demonstrar que tudo aquilo que eu estou ouvindo lá, ou falando aqui, eu estou fazendo ali também. Por completo? Não, porque eu sou imperfeito. Mas eu tenho que pelo menos tentar. E aí entra aquela questão. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido não porque ele acertou tudo, mas ele é reconhecido porque ele se esforçou para dobrar suas más inclinações, para vencer pelo menos alguma coisa. E aí eu tenho que tentar. E aí, de que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso contribuir com isso? Voltou. Vamos começar pelo início. Culto do Evangelho no lar. Eu posso não ter uma cultura evangélica no meu dia a dia, uma atividade que eu esteja 100% próximo dos exemplos de Jesus, mas eu tenho que ter a consciência que o meu exemplo a ser seguido é Jesus. Ele é o maior guia, é o maior modelo a ser seguido. Então, quanto mais a gente se aproxima das atitudes que Jesus teria, mais a gente se aproxima do caminho da evangelização. E o culto do Evangelho no lar é uma ponta, digamos assim, um apoio que nós temos para manter a vibração doméstica. Por quê? Porque a casa espírita tem seus mentores, seus trabalhadores, o trabalho está vivo aqui dentro. Então você vê, na prática, os melhores olhares, a melhor fala, as atitudes melhor direcionadas. Em casa, nem sempre. Um dia de trabalho cheio, um dia em que a escola não foi tão boa, basta para começar fagulhas se soltarem dentro da casa. E o culto do Evangelho no lar, ele é próprio para isso. Nós vamos apresentar Jesus dentro da nossa casa. Nós vamos levar Jesus para dentro da nossa vivência. Então, por exemplo, mesmo dia, mesmo horário, toda semana, uma leitura edificante, água para ser fluidificada, uma leitura evangélica para acompanhar, uma reflexão da semana, alguma coisa do tipo. Isso já vira um ponto de luz para o quarteirão. Se num condomínio, por exemplo, 10 pessoas fazem o culto do Evangelho no lar, independente do dia, do horário, é como se fosse uma limpeza, um ponto de reerguimento dentro daquele bairro. Então, é um aliado da evangelização na casa, é um aliado da casa e é um aliado nosso. E a responsabilidade do pai e da mãe é gigante, porque esses espíritos estão reencarnando escolhas, planejamentos,
mas porque nós dissemos que poderíamos estar com eles. Então, quanto mais eu tiver a consciência da minha importância nesse pedaço, digamos assim, o papel deles começa a ser mais contextualizado. O jovem já vai chegar, pelo menos, se sentindo amado, respeitado. Com as dúvidas, os questionamentos dele, sim, mas um pouco mais respeitado. Quando chega na infância, dentro disso tudo, muitas crianças, por exemplo, sofrem com terror noturno. Hoje tem até um nome bonito, né? Terror noturno. O que é o terror noturno? Medo. Qual é o medo? Durante o dia, estou jogando bola, estou brincando com boneca, estou vendo videogame, estou usando celular, beleza. Na hora que eu deito, só tem eu. E aí eu vou ver quem? Aquelas companhias que não me querem ver. Uns conseguem ver, outros sentem, outros têm medo, por exemplo, de um quarto sem luz. Mas por quê? Porque naquele momento se vê sozinho. Então, quanto mais a gente traz esse sentimento de amor, de pertencimento, Jesus como o condutor da nossa jornada, mais a gente vai começar a se sentir seguro. E entra outra situação. Quando a gente fala da infância, a criança, infelizmente isso tem acontecido muito, ela não é um mini adulto, ela é criança. Então, muitas das vezes, quando chega um responsável à escola, por exemplo, é muito comum falar assim, o pai dele está preso, então ele tem que me ajudar a fazer isso, 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 por isso que ele chega atrasado ou não vem para a escola. Naquele momento ele não está sendo criança, ele está sendo o pai que não está na casa. Minha filha, ela tem que me ajudar a cuidar do meu filho mais novo, então por isso que ela não está vindo na escola. Ela não está sendo criança, ela está sendo uma babá, ela está sendo uma adulta. Queimam-se etapas e a gente não percebe. E isso nós estamos falando de uma realidade que não é a minha. Não sei até que ponto. Porque, por exemplo, muitas das vezes, nós temos conhecimento de responsáveis que punem o filho não deixando ele fazer o que ele gosta. E, às vezes, o que ele gosta é ir para a casa espírita. E aí você ouve muito assim, tem o aniversário do seu coleguinha lá da casa espírita, você não vai. Beleza, cada um com o seu cada um. Mas começa a afastar ele de um referencial que ele está tendo. Hoje é a evangelização? Está chovendo muito, a gente não vai não. A evangelização? Está muito sol, a gente não vai não. É igual culto no lar. Na hora do culto, vai se aproximando do horário do culto do lar, tudo acontece. Falta luz, falta água, chega uma visita que você não vê há muito tempo, alguém liga querendo conversar, quebra alguma coisa, você tem que limpar, entornou. Se você não fizer aquela pausa e convidar quem está ali para participar, você está parando o seu processo para atender alguém que não sabe nem em que pé está o dele. Dentro dessa concepção toda, a infância evangelizada, ela é primordial. Pelo menos para nós. Porque como a gente fala por aí, eu já conheço. Eu já sei. É o melhor para mim. Nem sempre é o melhor para o meu filho, mas é o melhor que eu tenho que dar para ele. Para dar para ele ali nesse momento, é trazer para a casa espírita. Vou trazer para a casa espírita para ver, por exemplo, o Júlio falar de animismo? Não. Vou trazer na casa espírita para participar do sistematizado, para estudar a bicorporeidade? Não. O local dele, o nicho dele, é evangelização. Porque eu vou falar mais próximo do entendimento dele, junto de outras crianças. Então, a evangelização, ela não é somente uma aula, ela é socialização. Ela serve muitas das vezes como terapia, como válvula de escape, mas é o local em que eu vou me lembrar de Jesus. Porque na hora da dificuldade, se a gente que é adulto, às vezes a gente esquece, imagina a criança. E é muito triste porque você vê, nós vemos de uma forma geral, que esse movimento infantil está se adultizando, digamos assim, de uma forma muito veloz. A criança hoje, ela tem internet, ela tem o celular, ela tem a rua, mas não é uma rua como foi na minha infância,
é uma rua que não é ameaça visível ou uma ameaça invisível, porque às vezes você marca para ir num lugar com alguém que você acha que é uma criança, chega lá é um adulto, e fica à mercê, quando não está dentro de uma casa estruturada, à mercê da própria sorte. E aí o papel da evangelização, lembro até hoje, da primeira que eu fui, que a evangelizadora falava assim: quando você tiver em dúvida se está fazendo alguma coisa certa, pensa, Jesus faria o que eu estou fazendo? Claro que na hora dá aquele congelar, né? Jesus faria. Muitas das vezes a gente nem lembra, mas é uma reflexão que, se a gente trouxer para dentro da realidade, digamos assim, doutrinária adulta, é a reflexão que Santo Agostinho nos pede. Lá na hora de deitar. Analisa o teu dia, vê se você deixou de fazer alguma coisa, fez um mal a alguém. Quando a gente faz isso, a criança está fazendo na hora, então ela já começa a pegar esse ritmo. E a evangelização, ela vai trazer a figura de Jesus como algo, digamos assim, próximo. Porque nós somos viajantes do universo, a gente traz crenças de um Jesus muito longe. A gente traz crenças de um Deus, apesar de estudo na doutrina espírita, vivência na doutrina espírita, muitas das vezes nós achamos que é um Deus punitivo. Nós achamos que é um Deus que vai reorganizar a casa. Você fez uma coisa errada, você vai sofrer muito. E aí a gente acaba deturpando a interpretação. E quanto mais cedo essa interpretação começa a ser naturalizada, melhor. E aí, nós chegamos na parte tensa. O jovem. Por quê? Porque o jovem é aquele espírito que já saiu da sua dupla realidade, digamos assim, começou a entender o que os pais estão passando, mas eles começam a ter contato com o que eles pensavam, da forma que agiam, o que sentiam. E aí começa um conflito interno gigantesco, que sem o estudo, sem a compreensão, a gente acha que é a famosa aborrecência. Mas, na verdade, o jovem está em conflito com ele mesmo. Ele sabe que o que o pai e a mãe falou está certo, mas ele tem séculos de vivência fazendo a coisa equivocada. É um conflito que a gente limita muito ao hormonal, mas não, é um conflito espiritual. Porque é a hora que ele vai ter a vontade de seguir um amigo, é a hora que ele vai ter a vontade de jogar o joguinho tal que o pai e a mãe não deixam, é a hora da conversa escondida, de brincar ali de uma outra coisa, de conhecer uma outra situação. Sem a base da evangelização, o jovem, mesmo filho de espíritas, trabalhadores de séculos, é um alvo. É um barro mole ainda, porque quem está amolecendo é a própria tendência do jovem. A gente não tem noção quem foram os nossos filhos, exata, mas a gente tem noção do que ele tem que melhorar. Por exemplo, a gente vê uma criança que não gosta de compartilhar seus brinquedos, a gente já sabe que tem um egoísmo ali que a gente pode trabalhar. Eu não vou falar, foi fulano, deixou de fazer... Não, ele tem que melhorar nesse ponto. Você vê uma criança... um pré-adolescente, 12 anos, 11 anos, uma menina que já usa maquiagem para se parecer com uma adulta, o menino que já frequenta rodas de conversa de anos à frente dele, ele não está buscando ser um adulto, ele está mostrando as preferências que ele está trazendo. E então a gente hoje, como pai, como evangelizador, como casa espírita, a gente tem um papel muito importante de apresentar Jesus. E essa arte de apresentar Jesus é a evangelização. É o evangelho. É o trabalho no bem. É a busca de sempre usar o exemplo positivo. E Jesus é o nosso exemplo positivo. Nós estamos num domingo que chove para. Aqui numa casa praticamente cheia de encarnados. E que a gente... vai por muitas casas aí que o dia está tranquilo, sem problema, e nós não temos, porque nós fizemos a escolha de estar aqui. Nós já conseguimos discernir o nosso caminhar com e sem o exemplo, a presença, os ensinamentos vindos de Jesus. A doutrina espírita é só Jesus? Não.
Mas no mundo que sofre hoje, como sociedade, de uma forma geral, Jesus é o Consolador, Jesus é o Espírito máximo de referência nosso, é o governador do nosso planeta. E, por exemplo, nós estamos na virada do dia nos deparando com um período de conflitos que talvez ganhem força mundial. E aí eu, como espírita, faço o quê? Escolho um lado para torcer? Não. Eu torço pelo lado do bem. Eu torço que o conflito acabe com um mínimo de, digamos assim, comprometimento. Porque quando estoura uma guerra, mas aquele lado está certo, o outro errou, os dois erraram. Porque até quando Jesus foi parado, encontrou a mulher samaritana, ele teve diálogo. Porque assim, aí levando para o lado da história, Samaria era uma região completamente diferente da região de onde veio Jesus. A Palestina, de uma forma geral, trazendo, na sala de aula a gente fala que é a escolinha bíblica, trazendo dali dos descendentes de Abraão, divide-se o reino de Judá e, digamos assim, o reino de Israel, cada um com a capital. Jerusalém é a capital de um, Samaria é a capital do outro. Eles não podiam ter contato. E Jesus encontra a mulher samaritana, conversa com ela, pede água e fala da vida dela ali. Não porque ele consultou além para saber do que era. Não, para mostrar para ela que ele precisava mostrar para ela que ela também era alguém digna. E que ele era digno, independente do nascimento. Quanto mais cedo eu aprendo isso, mais cedo eu entendo, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano, eu estou ressaltando que tem samaritano bom. Porque naquela época se passava que o samaritano ignorava. Então, quanto mais cedo eu tenho isso, menos eu vou ter divergência, por exemplo, de eu não posso falar com o meu colega porque ele mora na rua tal e eu moro aqui. Eu não posso falar com o meu amigo porque ele torce para o time tal e eu torço para o time tal. Não. Então a gente vai vendo que, independente de escolhas, independente de situações, Jesus sempre é o leme. Jesus sempre está no comando. Jesus sempre é o farol. No tempo nebuloso, é ele que indica o caminho. E aí o que acontece? Dentro dessa questão, deixa eu pegar a cola mais de perto que a idade está começando a pesar. Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte, trabalho, comunicação, tecnologia, interação e desejos de transformação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem e que, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiros jovens de bem, fortalecendo-os para a escolha de caminhos saudáveis e seguros, coadunados à valorização da vida, ao autoaprimoramento e à edificação do mundo novo. Ou seja, a evangelização, ela não vai tirar a tecnologia. A evangelização vai utilizar a tecnologia a serviço do bem. A evangelização, ela não vai tirar o jovem daquela agitação. A evangelização vai conduzir, digamos assim, essa vivência mais animada para o trabalho no bem. Então, quanto mais próximo de um exemplo maior, melhor. Essa é a noção da evangelização, é a aproximação, é uma questão de conviver na mesma sintonia. Claro, muito distante da nossa pela elevação que tem Jesus, mas é meu irmão. Ele não é só o meu mestre, ele não é só o filho de Deus, ele é meu irmão, ele está próximo, ele tem mais experiência que eu, ele está me ajudando na caminhada. Então, quanto mais noção disso eu tiver, menos respostas lá fora eu vou buscar. Quanto mais experiência eu tiver em relação à prece, menos soluções rápidas eu vou querer. Porque até Jesus, na dificuldade, orou. Jesus tinha esse contato direto. E muitas das vezes a gente acha que, e aí respinga na gente, que aquilo de ruim vai passar. E aí é tipo esperando o ônibus ali no ponto. Eu vou ficar aqui, vai passar.
Não. Se eu ficar aqui na porta falando assim, vai passar? Vai passar lá. Se eu não for para lá, eu não consigo. Se eu não direcionar a minha vontade, eu não consigo. Então, quanto mais a minha vontade estiver direcionada na sensibilidade que Jesus traz na mensagem, melhor. A gente não pode esquecer de que o Jesus, que foi mestre e é o governador, ele foi filho. E dentro da educação do momento, do povo dele, os pais levaram ele para todos os eventos que eram necessários para a idade dele. Então, Jesus não foi somente um enviado, tipo, privilegiado. Eu posso porque eu sou... Não. Ele vivenciou. A gente esquece, por exemplo, que ele era filho de um carpinteiro. As madeiras não eram entregues na porta da carpintaria. As árvores não caíam só dele passar. E a gente esquece que ele não atuou somente nisso. Então, é a noção de trazer Jesus para um trabalho próximo do que a gente faz hoje. A gente acha que Jesus só vai ajudar a gente quando eu chegar a casa, ajoelhar e orar. E aí esquece que o Senhor me ajuda já é uma prece. E aí esquece aquela reflexão que eu nunca mais esqueci, o que Jesus faria no meu lugar? Porque ele também teve tentações, amigos que não buscavam a mesma coisa que ele. Vou evitar usar o nome de traição, porque Judas só foi Judas. Ele negociava financeiramente, monetariamente, materialmente, e queria um líder explosivo, revolucionário, que Jesus não era. Pedro pega a espada e arranca a orelha de alguém. Aí entra aquela coisa, é tudo a reflexão. Com o exemplo de Jesus, eles conseguem mudar a vivência deles. Então, essa é a importância também da evangelização. Trazer para a criança, trazer para o adolescente as vivências de Jesus. Claro, Jesus não tem a mesma dinâmica social que eles têm hoje. Mas tinha uma dinâmica social muito limitada pela política, por exemplo. Jesus foi condenado pelo próprio povo. Tudo bem, sob julgo romano, sob influência dos patriarcas, aquela coisa toda, mas a gente tem que trazer muito dessa vivência para ver que ele não viveu num patamar elevado, passou por todo mundo, foi cenografia. Não. Ele também teve questões, ele também teve causas e também teve que compor a sociedade. Ele também viveu de acordo com a sociedade. Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Lá fora eu vou ser o amigo, eu vou para o jogo, eu vou usar o celular, eu vou fazer tudo. Mas eu não posso ser lá fora um e aqui dentro outro. Aqui dentro é a base para eu ser alguém melhor lá fora. Porque senão a gente transforma a evangelização numa gaveta de uma cômoda. Tipo, vou botar minha melhor roupa, pegar daquela cômoda, botei. Eu estou com a roupa linda aqui no centro. Acabou, eu guardo aquela roupa para a próxima reunião. E lá fora eu vou usar a pior roupa. E não é por aí. E trazendo para o evangelizador, aí entra também para os pais. É uma experiência de, não vou dizer cobrança, mas de vigilância contínua. Porque tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, eu vou ser aquele que representa o que Jesus falou. Então, por exemplo, hoje a nossa vida social ela é altamente exposta. Você vai encontrar alguém, você vai ver, você vai publicar, e aí entra o nosso trabalho de vigilância. Por quê? Porque eu não posso falar de uma forma e agir de outra. Eu não posso ser aquele responsável dentro de casa que fala assim, eu não quero você mentindo. E aí toca o telefone, mãe, é meu tio, fala que eu não estou. Eu não posso ser aquele que fala aqui no centro que eu tenho que compartilhar tudo. E aí numa situação boba, eu ganho uma caixa de bombom, como escondido. Eu não posso ser aquele que usa Jesus para tudo e numa hora de desespero eu deixo Jesus de lado. E eles percebem. É visível, é perceptível, principalmente nós, pais e mães. É o exemplo maior. Não faz isso. Por quê? Por que não? Porque não é a resposta.
Realmente, porque não é resposta. Porque isso vai causar isso. Posso fazer isso? Lá em casa eu tenho adotado mais ou menos isso. Pode. Posso? Pode. Só que vai acontecer isso daqui. Então não vou fazer não. Ou então quando acontece, não age dessa forma durante as aulas. Aí a professora chama a atenção. A professora está pegando no meu pé. Eu falei, realmente, a gente sai de casa, a gente fala assim, hoje eu vou pegar no pé do fulano. A gente nem lembra do nome do fulano. É a condução, é o trânsito, é a conta, é tudo. Então, assim, pais irresponsáveis, evangelizadores, todos nós temos o dever da vigilância. E não é só o vigiar e orar, é vigilância mesmo. Por exemplo, eu falo que eu não posso discutir ou entrar numa briga, porque todos somos irmãos, fazemos parte da família universal, e aí vem uma política, vem um futebol e acabou tudo. Eu não posso fazer isso. Eu posso ter minhas preferências, eu posso falar minhas preferências, mas eu não posso impor minhas preferências. Até porque vai esvaziar o meu discurso. Vai esvaziar a evangelização que está sendo feita desde o culto no lar até o encontro lá na Comerge. E quando a gente chega na instituição, foi aquilo que a gente falou. A instituição espírita, ela zela pela continuidade do trabalho. E a evangelização é um trabalho de longo prazo a perder de vista. Porque talvez o longo prazo a perder de vista só vai ser perceptível depois da desencarnação de uma pessoa. Quando chegar aqui e falar assim, realmente, tudo que foi falado eu estou vendo. E é. Às vezes aquele jovem, aquela criança que você pensa que não está nem aí, que está brincando, fazendo, os atípicos, os neurodivergentes, hoje, a gente esquece que são espíritos, as limitações estão ali para que eles aprendam. Não como castigo, não, como ferramenta. Mas eles não aprendem sozinhos. E aí eu levo para os meus velhinhos da educação de jovens e adultos. A gente, às vezes, aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Então, por exemplo, quando você está numa sala de evangelização e tem aquele abençoado, aquele que busca, a gente tem que lembrar que lá no final, a gente falou assim, eu quero. Por quê? Porque eu vou trabalhar paciência, compaixão, minha fé e fortalecer tudo que eu estou aprendendo. E aí você chega na dificuldade e fala assim, Senhor, me dá paciência. E aí você pensa que a paciência vai vir num pacote, amarradinho, bonitinho, que você abre, oba, paciência. Não. A paciência vai ser o transporte, a paciência vai ser esse jovem que não é que ele seja ruim, ele precisa de você. Dentro de sala de aula, eu dou aula num colégio dentro de uma comunidade. Eles necessitam do limite. Então, eles vão testar o seu limite ao máximo. E aí, quando eles veem você falando alguma coisa que eles fazem, pronto, acabou. O dia que eles descobriram que eu jogo videogame com meu filho, acabou. Você joga videogame? Eu falei, gente, o professor também vive. E aí, quando eles me encontram, agora na Comerge, encontrei uma ex-aluna, ela, você me deu aula. Eu falei, eu sei. E aí você vai vendo, porque a gente esquece que dentro daquele coração é um mundo. Dentro daquele coração tem muita dor, tem muita alegria. Então, se a gente só falar da dor, fica difícil. Quando a gente traz Jesus, a gente traz o consolo. A gente traz a esperança. A gente traz a renovação. E a arte de apresentar Jesus é essa. Tem uma mensagem antiga, eu não vou lembrar agora e nem falar toda, Pedro de Camargo, que tinha como pseudônimo Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, que o título era Cristo nasceu onde? Como? E aí ele não fala do Natal. Ele fala como que Cristo nasceu para várias figuras do Evangelho. Então ele fala que para Paulo, Cristo nasceu em Damasco. Ele vai falando, por exemplo, para Dimas, que Cristo nasceu na cruz, porque Dimas era o ladrão que estava ali próximo. Madalena nasceu quando teve o contato inicial. Então, assim, a gente vai trazendo, e a evangelização espírita é isso.
é você fazer nascer Jesus naquele coração. Porque ele sabe que Jesus está ali. O colega dele, da denominação religiosa tal, vai andar com camisa, boné, tudo de Jesus. Mas ele precisa nascer para aquele jovem ali, para aquela criança. E Jesus começa a nascer quando ele é apresentado de uma forma mais simples dentro da evangelização. Estudos, dinâmicas, a arte é muito importante. Música, encenações, questões visuais. Hoje o computador ajuda muito a gente com isso. Isso tudo faz parte. A gente tem que, digamos assim, popularizar um Jesus mestre, mas também um Jesus irmão. A gente tem que trazer essa ideia para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para nós também, porque às vezes eles são mais velhos que nós, que Jesus não é aquele que vai te julgar, que vai te apontar o dedo. O jugo é suave e o fardo é leve com ele. E o principal, como eu sempre falo, quando tem oportunidade, ele é o bom pastor. Das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma vai se perder. Ele não disse que nenhuma vai se perder até o final de 2026. Ele falou que nenhuma vai se perder. Então, das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma vai se perder. Todos nós temos jeito. Todos nós temos uma segunda chance, uma terceira chance, independente quantas forem necessárias. E essas chances estão reencarnando nos nossos lares. As chances deles estão nas nossas mãos. Então, o nosso alerta, a nossa arte de apresentar Jesus é fazer o nosso papel. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas situações adversas, é a gente trabalhar sempre de acordo com o que ele faria, com o que ele fez. E que nós possamos sempre lembrar disso, levar essa reflexão um pouco para os nossos lares, para dentro do trabalho na casa espírita, para a rua, de uma forma geral, por onde quer que nós possamos passar, e que a gente sempre consiga ver, seja encarnado ou desencarnado, até aquele que nos contraria, até aquele que pratica atos criminosos contra nós, também é uma ovelha do Senhor. E eles também não vão se perder. Então, que nós possamos ter um restante de domingo de paz, uma semana que se inicia com novas oportunidades e novas percepções. Agradeço pela oportunidade e que Jesus fique conosco sempre. Júlio, nós é que agradecemos. Aí me vem à cabeça assim, algumas perguntas, eu estou aqui ruminando, né? Quantos evangelizadores tem aqui no presente, no momento? Quantos? Gente, vocês não assistiram a palestra? Todos nós somos evangelizadores, senhores. Quem é evangelizador aqui? Levante o dedo. Você não é, Eduardo? Todos nós. Todos nós somos. A palavra que ele nos trouxe muito bem colocada é que todos nós somos evangelizadores. Mas é que está, né? Para a gente ser evangelizador, primeiro tem que se evangelizar. Então, por isso que a pergunta ela é mais de responsabilidade, né? E todos nós somos evangelizadores, né? Eu acho que a sua palavra fácil aí nos remete a essa reflexão contundente. Eu estava aqui aumentando a minha responsabilidade, percebendo aonde que eu estou, qual é o papel que eu tenho que enfrentar mais assiduamente, né? Todos nós somos evangelizadores, ninguém está de fora, né? Como a gente costuma dizer, né? Quem tem uma semana de evangelho, ela não pode se dizer leigo, né? Então, gente, que a gente nessa palavra fácil que o nosso irmão Júlio nos trouxe, nós agradecemos. Ele chegou aqui, eu estava observando a chegada dele, falei assim, ele vinha de mão abanando, cara. Não trouxe nada na mão. Aí cheguei assim, tu não vai querer usar computador, nada. Não. Mas ele trouxe tudo dentro de si. Muito obrigado, tá? Volte sempre, que essa seja a primeira de muitas vindas aqui. Depois me passa as datas disponíveis para você ter. Senhores, convido a todos
para o segundo momento, mas antes a gente vai fazer um encerramento dessa tarefa, que é a palestra, convidando a todos que fechem os olhos e que a gente possa refletir sobre tudo que esse nosso irmão nos trouxe, que nos trouxe responsabilidade, que nos trouxe compromisso, mas que nos trouxe entendimento. E aí eu me lembro sempre do que me fez me apaixonar pela doutrina espírita: fé raciocinada. Sem ela, não tem sentido estar aqui. Nós estamos aqui para cada vez mais aprender e apreender. E por isso, Jesus, nós somos gratos a Ti por nos ajudar a manter em nós esse propósito de buscar em nós o melhor, partindo do raciocínio, das reflexões de que a doutrina espírita nos propõe, nos incita. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos desta casa, do mundo espiritual, capitaneado por Frei Fabiano de Cristo, pela essa oportunidade que nos concede de ter essa casa aberta a nos oferecer todo esse conteúdo, esse manancial de conhecimento que vai nos libertando a cada encontro, a cada palestra, a cada estudo e nos promovendo na condição da qual nós viemos habitar esse planeta, da assunção das responsabilidades, pelo convite que nós mesmos nos fizemos quando estávamos planejando a nossa reencarnação. Obrigado, Senhor. Que nós possamos encerrar esse trabalho, essa primeira parte, na Tua doce e bendita paz, e que o seguinte, que o trabalho de paz se dê na mesma condição, que assim seja.